meio ambiente, o chefe da CETESB, pesa muito na hora de fazer com que as coisas andem lá de uma maneira que muitas vezes passa por cima de interesses que poderiam ser observados com determinada, com outros olhos, com outro foco. Então eu chamo a atenção para o seguinte, né? Isso aqui não é novidade para vocês que são técnicos. A Geotec é uma empresa íntegra, que trabalha há muito tempo, já com vários projetos grandes, a gente conhece, e vocês já se depararam com êxitos e com equívocos até nos projetos de vocês, faz parte, engenharia é contingência. Então o exercício, na verdade, é no sentido de que essa reunião aqui, ela seja, na verdade, um primeiro ponto, a primeira vírgula no andamento do processo para se ouvir algumas demandas da sociedade. Que a gente tem aqui parâmetros ambientais importantes para serem vistos, uma questão de recursos hídricos que vai atingir a região, tem uma faixa de mata importante ali, né? Tem o critério também do tipo de rodovia que nós queremos para o nosso país, muito diferente das europeias. Aqui a gente não tem proteção lateral, as passagens de fauna geralmente são aqui, não seguem um padrão que a gente tem lá fora, né? Então, é claro que o estudo vai determinar que tipo de fauna está presente ou não, mas se a gente está tentando trabalhar aqui para construir corredores ecológicos, restituir a fauna, se a gente já não prevê numa obra pública que a restituição da fauna que a gente pretende, ela não esteja atendida no projeto futuro, a gente vai oferecer um perigo para essa fauna futura, colocando só esse ponto como critério. Então, é o papel de engenheiros e técnicos de vocês, junto da comunidade, a gente está tentando construir esse processo no país aqui, né? Acho que a gente evoluiu, não é mais aquela gritaria, você não presta, você tá roubando, aquele dinheiro, não é esse o ponto é construirmos um bom projeto. Vamos construir essa fase que é de responsabilidade de quem está aqui apresentando, com uma outra característica, para ser modelo, para ser exemplo. Eu entendo que é essa a forma. Da Comissão de Análise de Território e do Condema de Campinas, que eu tomo a liberdade, nós nos debruçar com bastante atenção quanto a esses itens. Então, vai. Então, eu vou continuar um pouquinho nessa linha, no sentido que, é claro, a legislação, os mecanismos prevêem, seja a CETESB, seja o Conselho Estadual, etc. Agora, há também uma questão que é, Campinas tem um licenciamento ambiental. É muito recente, né? 3 anos, uma coisa assim. A Secretaria está se estruturando, os técnicos estão se estruturando. Então, vocês veem que aí já surge uma possível fonte de competência. Ou seja, tem 2 órgãos que vão opinar de alguma maneira. Hoje, quem dá a última palavra é a CETESB ou o Estado. Mas eu estou colocando o ponto de vista de quem mora aqui, de quem vai sofrer as consequências. Ou seja, no momento, o que está se tentando é dar voz a essas consequências. Nós já nos debruçamos sobre análise de empreendimento, que a gente entra no Google e está analisando esse pedacinho e vê que no entorno tem um estrago enorme. Aí nós vamos perguntar, é uma obra autorizada pelo Estado. Aí a gente quando fala, mas por que autorizaram? Por que não perguntaram para nós se nós queríamos isso aí? Se o nosso plano diretor, se os moradores. Então, essa compatibilização é que a gente está tentando fazer. E nós estamos, inclusive, já em mais de uma ocasião, o nosso secretário tem ido a São Paulo a conversar para tentar acertar esses ponteiros. Eu acho que é uma prática muito salutar do Estado, digamos, o nível superior, vir ao nível inferior e tentar fazer uma coisa conjunta, né? Ou seja, um pode ter a visão macro do país, da região como um todo, mas o outro tem a visão do local. Então, eu acho que essas duas coisas têm que ser conjugadas, porque a partir do Estatuto das Cidades, a partir da ampliação da democracia, a partir da participação,
eu acho que as pessoas já não querem mais simplesmente obedecer, né? Quer dizer, elas querem participar. Bom, só colocando, acho que os dois falaram, foi mais, acho que uma colocação, né? Aí o André, o conselheiro, ele fez alguns questionamentos. No caso, ele questionou sobre qual a escala de drenagem que foi utilizada no estudo, né? Então, no estudo, ele foi utilizado a carga do GC para 10 mil, né? E toda a drenagem na área diretamente afetada foi conferida também em campo, a ocorrência ou não. Muitas delas foram consideradas no estudo, foi considerado, tem o Talveg, mesmo com plantio de figo, ela foi considerada como drenagem natural. E no caso, uma drenagem intermitente, você vai no local, tem o Talveg, mas ela não tem água lá porque nós estamos na época quando foi feita a estiagem, mas ela tinha o Talveg, mesmo a ocupação que tinha nela, que era plantio, pasto, ela foi considerada como, tanto na carta topográfica, foi considerada, tá? Então, quanto a drenagem, acho que não tem, foi na verdade considerado além daquilo que hoje existe propriamente no campo, tá? Bom, sobre a fauna, realmente, normalmente nos estudos não considero invertebrados, né? O trabalho de fauna, como eu já falei na apresentação, ele ainda está em análise, o plano de levantamento da fauna está indo no departamento de fauna CETERI, como foi ainda aprovado, para execução do trabalho ainda no campo. Então, se de repente a CETERI solicitar que seja feito invertebrado, será feito invertebrado, mas normalmente não solicitam. Bom, aí também sobre os indicadores dos programas, né, dos impactos, realmente nós utilizamos uma metodologia já conhecida de levantamento de impacto, mas isso não foi contemplado no mínimo máximo, mas nós podemos contemplar em uma próxima, podemos, no caso, rever esse levantamento dos impactos e numa próximo encontro desse está trazendo isso daí para estar colocando, né? Nós utilizamos de metodologias conceituadas, realizadas em outros trabalhos e que não contemplam esses indicadores, mas nós podemos contemplar agora e trazer, acho que numa próxima oportunidade e apresentar os impactos em cima disso. Mais alguma questão? Bom, eu acho o seguinte, acho que a ideia dessa reunião aqui era uma reunião de apresentação. Eu acho que foi feito na medida do possível, enfim, o CONDEMA, a Comissão de Análise em Território continuará fazendo essas análises e essas discussões. Eventualmente, quando a gente tiver, acho que o conselheiro Alexandre colocou bem, quando a gente tiver o parecer da CETESB, a gente vai ter mais elementos para poder fazer essa análise, essa discussão. Numa próxima ocasião, dada o impacto, que não é só da comunidade que mora ali, dos produtores ali, é o impacto que, né, consequentemente na cidade toda, a gente vai estar chamando novas reuniões, preferencialmente lá na região, que a gente puder também, porque eu acho que ficaria muito mais fácil para as pessoas mais imediatamente atingidas, e colocar o CONDEMA à disposição dos senhores, né, tanto dos empreendedores. Acho muito bacana a Artesp estar presente aqui. Eu acho que esse diálogo com as agências reguladoras tão importante, né, nessa discussão, e eu acho que a gente tem que avançar para essas discussões, porque eu acho que as agências reguladoras têm uma função de ser imparcial e de estar junto para poder fazer essas discussões. Então eu coloco o CONDEMA à disposição da população, dos empreendedores da Artesp, para que assim a gente possa, numa nova ocasião, fazer essa reunião e o CONDEMA poder colaborar com o desenvolvimento sustentável. Vocês querem fazer mais alguma consideração final? A Leonora quer fazer? Tá, achei que não houvesse mais inscritos, mas a gente ainda tem tempo. Eleonore, está inscrito? Na dúvida. Eleonore e Paulo, e a gente encerra as inscrições.
só que me ocorreu, essa região de frutas, né, que vocês viram, essa região rural, para Campinas é muito importante. Ela, inclusive, é responsável, como a produção dela é expressiva, Campinas recebe um auxílio enorme para que a merenda escolar inclua, né, sobre essa importância, porque às vezes o pessoal é área rural, então é interessante urbanizar, enfim, né, uma área em extinção, uma coisa assim. Mas então o que eu gostaria de chamar a atenção que é uma área que para Campinas é super importante, né, inclusive assim do ponto de vista de expressão internacional, nacional e internacional. Bom, vou passar a palavra para o Luiz Paulo Vieira, quando ele vem comentar, né, a zona rural de Campinas, ela é significativa. Eu estava comentando com o presidente Rafael que o prefeito Toninho destacava, da Costa Santos, destacava o quão importante a área rural de Campinas e das cidades próximas também. Ô Paulo, você vem? o Paulo. Paulo? ele mesmo. Ele? Não, é ele. Você não. São dois. Paulo, só há um acesso. Só me identifica, de onde? Paulo da Reforma Agrária, Reforma Agrária, beleza. José Camelote. Tá. Só há um acesso à reforma agrária hoje, todos o incentivo de frutas, legumes sai da reforma. Realmente foi dito que não tem como fazer um acesso que dá para esse pessoal, porque o nível de caminhões ali é tremendo. E tudo ali que esse pessoal da reforma agrária faz, leva tudo para o CEASA Campinas ou para o CEAGESP. Imagine só há uma entrada para a pessoa deles que vai até a Anhanguera, que está totalmente afogado. Não tem como, lá saem colisões de grande monta. Se tiver como, se tiver uma posição, um estudo para que faça um acesso para que esse pessoal possa, de alguma forma, entrar na rota da Bandeirantes, deste pessoal que possa dar acesso para São Paulo ou Campinas, porque nós estamos pensando daqui a 10 anos, nós estamos pensando daqui 5, 6 anos, pensando 10 anos para frente nesse sentido, podendo ter uma das formas que pode desafogar o pessoal da reforma agrária, no sentido que só há um só acesso, e esse acesso que há é da reforma da Estrada Velha de Indaiatuba, que chega até a Anhanguera, e ali já está totalmente, se vocês podem perceber, entre 5 a 6 horas da manhã, que vai todo o acesso para lá, e também à tarde. É totalmente turbulento ali, horroroso. Se tem como fazer algo nesse sentido para esse pessoal, um acesso nesse novo empreendimento. Estrada aquele de baixo. Está dentro da reforma. Se tivesse como fazer fazer um acesso para São Paulo. Paulo, para que possamos compartilhar o seu raciocínio, use o microfone e aponta. Lá o apontador. O acesso que eu acredito que seja para todos da reforma agrária seria o acesso, no mínimo, aqui, né, meu irmão? Mais ou menos aí. Aqui, tanto para Campinas quanto para São Paulo. Para vocês terem uma noção, hoje de rodoviária, ou seja, caminhões hoje, Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, hoje, no mínimo de safra que se faz, depende desse,
desse pessoal daqui, da reforma agrária. Vocês têm uma noção. Se vocês tiverem um entendimento melhor, vocês podem nos passar para nós aí. Então, Ju, então a gente vai abrir agora para falar no final aí, se vocês quiserem fazer uma colocação para a gente poder encerrar. Só respondendo ao Paulo, eu entendo o ponto, mas o conceito é de uma rodovia fechada. A gente está dando acesso, se não vira o que virou, por exemplo, a Dom Pedro em Campinas, que você tem uma conurbação urbana interferindo no tráfego rodoviário. O conceito não é esse, o conceito é que você tem acessos limitados, você vai acessar a rodovia por pontos, como é Bandeirantes hoje. Você não tem pontos de entrelaçamento com o trânsito urbano. Eu estou pensando a nível 10 anos há à 10 frente. anos que já está afogado tudo lá. Mas imagine o seguinte, a Bandeirantes hoje chegando em São Paulo, ela não tem acesso para Beluz. É esse o conceito. Você passa direto, você não tem interferência do tráfego urbano na rodovia. Você tem poucos acessos. Quer dizer, tecnicamente dizendo, eu acho. Mas aí que é um ponto de referência. Não pode ser mudado esse trânsito? Você vai ter daqui a 10 anos um congestionamto nesse ponto. Mas este E se não fizer, é muito pior. Já está lá na própria Anhanguera, que já está afogada, não consegue. Mas a Anhanguera não é uma rodovia fechada por isso. Ela tem mais acessos. Por isso você cria mais pontos de entrelaçamento. Mas a Bandeirantes que foi dentro desse conceito tem um congestionamento tremendo chegando em São Paulo. É coisa chegando, mas não de acesso à rodovia. Sim, mas já existe então o conceito não está certo, está com congestionamento do mesmo jeito. O congestionamento, mas se você vai de Campinas a São Paulo pela Bandeirantes, você não tem entrelaçamento com o tráfego urbano. Esse é o conceito. O conceito de rodovia fechada, é classe zero, senão a gente está mudando a classe da rodovia. É uma coisa que poderia... Essa rotatória até a da Vinheta Piracópolis. Na Vinheta Piracópolis vocês podem São acessar... 3,6 km. Mais ou menos, isso aí é um traçado. Hoje seria 6 km. 3,6. São 6 km da Anhanguera Bandeirantes e 3,6 da Bandeirantes até a Miguel Melhado. Eu achei que era mais perto, porque aí na Miguel Melhado eles podem acessar... Sim, a Miguel Melhado é uma rodovia. Aí vai ter que andar 3 km. 3,6 aproximadamente, 3, alguma coisa de orientação. Você com um caminhão carregado de fruta, fica complicado do jeito que a prefeitura cuida das estradas nossas, né? Eu entendo o conceito do senhor, mas é um conceito que é um traçado, quer dizer, é uma opinião técnica. Mas se tivesse uma entrada numa pista dessa, você escoar a mercadoria, 10-0, né? Não tem nem comparação. Mas é um conceito, uma rodovia de classe zero, quer dizer, uma rodovia de classe zero tem acesso restrito. Se eu começo a dar acesso, eu perdi esse conceito de classe zero, e seria uma rodovia como a Anhanguera, que daqui a pouco satura. Por que essa escolha? Como é o critério para essa escolha? Você faz corredores de longa distância. Então, Humberto, você quer falar alguma coisa sobre isso? Bom, tá joia, eu agradeço. A gente precisa fazer uma colocação? Tudo bem. Eu vou abrir uma exceção para a gente já tinha encerrado, mas fica à vontade. E depois a gente encerra. Conheço. Boa tarde, meu nome é Humberto, sou projetista dessa Roda das Bandeiras. E a questão é o seguinte, a rodovia classe zero é um conceito político também, um conceito político, social e econômico. E como se caracteriza uma rodovia classe zero, ela é totalmente de acesso totalmente controlado. Por quê? É que ela tem necessidade de abranger muita gente. Né? Então, uma rodovia de classe zero, né, não atende só poucas pessoas, é uma rodovia de alta demanda, né, e de alto fluxo. Né? Então, se começar a liberar acesso, né, você vai começar a perder a fluidez dela. Né? Então, uma rodovia, por exemplo, uma rodovia classe zero atende pessoas de longa distância. Né? Por exemplo, você vai viajar 120 km. Né? Rodovia de classe zero é de alta velocidade. Né? Que a velocidade faz diferença para o tempo da pessoa percorrer esse percurso aí. Né? Então, por exemplo, 120 km em 1 hora, né, essa velocidade, vai percorrer 120 km em 1 hora.
Né? Se baixar ela para 60 km na via de alta densidade de entradas e saídas, você tem que reduzir a velocidade dela. Baixa para 60 e vai fazer em 2 horas. Né? Então você vai também fazer perda de tempo para o usuário dessa rodovia. Né? Então, assim, a determinação da rodovia de ser classe 0 é uma decisão política, né, e econômica do Estado. Né? Essa rodovia vai ter uma função econômica muito importante para o Estado. Né? Não é só a região de Campinas que vai usar ela. Toda pessoa de Mogi-Mirim, Jaguariúna, que vem da 340, que vai para São Paulo, vai utilizar ela. Né? Então, se esse problema de acesso dos locais, dos seringueiros, tivesse dificuldade, quem que tem que resolver isso daí é o município. Né? O Estado está dando sua contribuição, não só para o município de Campinas, né? Mas para todas as áreas que passam por essa área de fundamental importância aqui do Estado e do país também. Né? Hoje, Campinas, região de Campinas, os maiores PIB do país. Né? Então, é a mesma coisa com a avenida aqui, né? Campinas também. Okay. A Campinas faz avenidas via expressas para quê? Para dar maior fluidez, a maior população entre bairros. Né? Tem as vias laterais de menor velocidade, fluxo para atender as localidades. Né? A mesma coisa em rodovias também. Tá? A gente não pode abrir exceção. Aí você começa, como o Paulo falou, abre exceção para um, pronto. É igual o direito também. Né? Então se abre. Ok, obrigado. Então, bom, só para concluir nossa reunião, só queria fazer uma ponderação. Eu acho que o Condema, ele tem se pautado, eu acho que hoje não é uma reunião conclusiva, mas importante. O Condema tem sempre se pautado por tentar entender, e eu tenho, né, eu acho que a nossa Constituição Federal de 88, ela garante isso, processos participativos. E processos participativos não podem ser apenas pro forma. Processos participativos têm que ser para valer. Porque não adianta nada a população vir aqui, falar e simplesmente sofrer rebates técnicos. Né? Eu sou um técnico da área, não tenho problema de entrar no debate técnico, sou advogado, atuo na área de direito ambiental, estou concluindo meu mestrado na área de engenharia urbana, particularmente em desenvolvimento territorial. Então, assim, a gente pode fazer o debate técnico, acho que o Condema tem altos técnicos que podem colaborar muito com as discussões. O fato nós estamos diante de um empreendimento que inevitavelmente vai causar uma série de impactos para a população, está mais do que claro isso, né? Não só para a população local, mas para a produção alimentícia de uma determinada região como um todo. Né? Não acho justo e por sua vez legal que a população do entorno da região fique só com o ônus da rodovia. Não é? Só com o ônus da rodovia. Não acho que a discussão tem que se pautar no se libera para um, libera geral, libera para todo mundo. A população já está lá antes da rodovia. Não é? A população já está lá. Não são condomínios que procurarão se instalar ao longo dessa rodovia e aí assim fazer uma pressão para que libere acessos para empreendimentos imobiliários. É uma outra discussão. É uma população que já está lá, que de alguma maneira poderia ganhar com isso, ou minimizar os impactos por conta dessa rodovia, que certamente ocasionarão a sua questão. O Condema estará sempre atento a essas questões, entendendo a questão ambiental como um todo. E, então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, colocar o Condema à disposição e certamente após o parecer do CONSEMA, o Condema retomará essa discussão com acesso ao IRAIMA mais detalhadamente e tentaremos fazer essa próxima reunião extraordinária lá na região de vocês. Obrigado pela presença. Está encerrada a reunião. Não é